Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Como é que foi aí durante vários dias sem o Cartola FC, hein? Saudades! Enfim, vamos às dicas da 23ª rodada do Cartola FC. E olha só, vamos ter 3 clássicos. Botafogo e Fluminense, os dois times estão se recuperando no Campeonato Brasileiro. Clássico também São Paulo, Palmeiras contra São Paulo, Palmeiras é favorito, hein? E América Mineiro contra o Cruzeiro, Cruzeiro também é o favorito, afinal de contas o América Mineiro continua como lanterninha do campeonato. Mas na minha opinião os grandes favoritos mesmo são os seguintes: o Atlético Mineiro, que vai jogar contra o Vitória, o Flamengo, que vai jogar contra a Ponte Preta, e o Corinthians, que vai jogar contra o Sport. Porém, muita cautela, principalmente aqui porque a Ponte Preta é a 7ª colocada do Campeonato Brasileiro, certo? Os melhores mandantes, isso tudo você encontra aqui no site da Gazeta do Cartola, www.gazetadocartola.com. Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense e Santos. Mas desses daqui, só o Palmeiras que vai jogar em casa. Já os melhores visitantes, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E dos visitantes, somente o Cruzeiro que vai jogar fora de casa. Você sabia que se o campeonato contasse só o retorno, os líderes seriam Cruzeiro, Ponte Preta e Palmeiras? Surpreendente, né? Bom, essa e várias outras informações você encontra no site da Gazeta, bem como a tabelinha desenvolvida pelo Henrique, cartoleiro do time No Grau. Na opinião dele, para o gol, seria uma boa colocar aqui o goleiro do Figueirense, o goleiro do Flamengo, certo? Nas laterais, o lateral do Botafogo. Na verdade, aqui, o que acontece? Ele computa todos os jogos do campeonato e a gente tinha aqui o Luiz Ricardo do Botafogo, mas o Luiz Ricardo se machucou. Então, talvez este dado aqui não seja assim tão coerente com a realidade, né? Mas continua sendo uma boa opção colocar lateral do Flamengo, lateral do Corinthians, zagueiro do Flamengo, do Palmeiras, do Coritiba, por causa do Juninho, né? Tem outras opções aqui que depois você vai ver com calma e vai saber aí a melhor opção para o seu time, certo? Vamos então aqui para o site do Cartola FC, escalar o time mitos da Gazeta. Gosto de começar sempre pelos goleiros e colocar por ordem de média. Bom, por ordem de média, temos aqui o jovem Rafael, goleiro do Cruzeiro, fez só uma partida, fez 14,20 pontos, por isso que ele é apontado aqui como primeiro em média. Mas eu ainda não conheço muito bem o Rafael, acho até que esse jogo pode não ter SG. Os goleiros mesmos que eu indicaria seriam Vanderlei dos Santos, esse sim, bem consistente. Agora, no jogo entre Grêmio e Coritiba, 2 ótimos goleiros, hein? Marcelo Groi para o lado do Grêmio, se você gosta de ir com goleiro que joga fora de casa, ou Wilson, se você tem preferência por goleiro que joga em casa, né? E tem também o Muralha do Flamengo. Como eu vou colocar um zagueiro do Flamengo, aqui no gol eu vou optar pelo Marcelo Groi, certo? Também acho difícil esse jogo TSG, só que eu acho que o Marcelo Groi pode ser muito exigido. E o melhor atacante do Coritiba, que é o Kleber, não vai jogar, certo? Vamos então agora partir para a zaga. Na zaga, conforme eu falei, se a gente coloca por ordem de média, um dos melhores aqui que aparece é o Hever do Flamengo. O Flamengo joga em casa contra a Ponte Preta e eu vou colocar o Hever no time mitos da Gazeta. Na sequência, a gente tem Pedro Jeromel, o Wallace e Juninho. Gente, sai de cima do muro e opta aí por um dos 3. Os 3 têm excelentes médias no Cartola, certo? Cada um desses jogadores tem uma característica, o Jeromel é mito, indicaria ele com certeza, mas o Grêmio tropeçou no meio de semana, então se você não está tão confiante assim, vai no Juninho, que mantém uma ótima média, dificilmente negativa, certo? Tem outras 2 opções bem interessantes, que não são unanimidades, mas talvez possa valer a aposta por causa do favoritismo, que é o Ed Carlos do Atlético Mineiro ou o Wilson do Corinthians, certo? E pensando no favoritismo do Cruzeiro, teria o Bruno Rodrigo
ou o Manoel. E eu vou colocar o Bruno Rodrigo, porque ele tem uma média um pouquinho melhor do que o Manoel, certo? Vamos agora partir para os laterais. Nas laterais, as opções que eu indico para vocês é pelo menos um do Flamengo, ou o Jorge ou o Pará. O Pará nunca foi tão bom para o Cartola e esse ano ele está com uma média muito boa, certo? Então vou colocar o Pará no time mitos da Gazeta. Tem também o Wellington Silva, do Fluminense, com uma boa média no Cartola. Ele sempre foi um bom jogador para o Cartola, vai jogar um clássico, mas tem condições de dar assistência, de fazer roubada de bola, certo? Quer ir mais na segurança? Fábio Santos, do Atlético Mineiro. E quer dar uma riscadinha? Figueirense, Ayrton, ótimo lateral, talvez o melhor jogador do Figueirense para o Cartola. Não vai ter um jogo fácil contra o Atlético Paranaense, só que o Figueirense não está tão mal assim, de repente pode valer a pena aqui arriscar. E se você não estiver indo com muitos jogadores do Corinthians, talvez o Wendel. Dois bons laterais, mas que eu não indicaria para essa rodada, seria o William e Vitor Ferraz, certo? Eu vou colocar aqui no time mitos da Gazeta o Fábio Santos junto com o Pará. E agora a gente vai partir para o meio de campo. Gosto muito de colocar por ordem de média os meio-campistas. Diego do Flamengo, acho uma ótima escolha, até porque ele já tem 2 jogos e 2 ótimas pontuações, né? Arrascaeta deu uma queda, certo? Depois recuperou aqui de novo na rodada passada, 9,50 pontos, também indico. No clássico carioca, Camilo do Botafogo, golaço que ele fez. Gustavo Scarpa do Fluminense, um desses dois aqui também é bem legal, tá no time, certo? Tem até melhores médias aqui do que os próprios meio-campistas do Corinthians. Bruno Henrique não tá mais no Cartola, foi vendido. Tem o Marquinhos Gabriel, é quem bate pênalti no Corinthians, certo? Ou até o Rodriguinho, não tem uma boa média no Cartola, foi mal na última rodada, mas, enfim, seria uma aposta, tá? E o Michael Suel ou o Rafael Carioca. A minha preferência seria aqui pelo Michael Suel. Bom, no time mitos da Gazeta, eu vou colocar o Diego, vou colocar também o Arrascaeta. E o terceiro meio-campista, eu estou muito na dúvida realmente entre Camilo, Vitor Bueno, nossa, ótimo jogador também, mesmo quando joga fora de casa. Enfim, a terceira opção, eu acho que eu não vou ter coragem de colocar esses jogadores aqui que estão atuando em clássico. Eu vou colocar o Michael Suel, do Atlético Mineiro. Não vou achar uma boa escolha colocar o Michael Suel, não. Vou dar uma arriscadinha, já que o Marquinhos Gabriel, que é quem cobra pênalti no Corinthians, né? E já faz tempo que ele não faz uma pontuação boa de imitar mesmo. Vou colocar então o Marquinhos Gabriel. Vamos agora partir para o ataque. No ataque, muitas opções no ataque. Leandro Damião já tem 2 gols no campeonato, certo? Tem também aqui o Luan do Grêmio. Ele recebe muitas faltas, então sempre faz uma pontuação bem legal. Pelo lado do Atlético Mineiro, ou o Robinho ou o Fred. O Ábila do Cruzeiro, pelo fato do Cruzeiro jogar contra o Lanterninha, né? Se fizer gol, provavelmente aqui vai ser do atacante. Acho que o Palmeiras é favorito contra o São Paulo. O Eric e o Dudu são boas opções. O Eric costuma aprontar contra o São Paulo já desde a época que jogava no Goiás, né? No clássico carioca, se a gente estava na dúvida lá no meio de campo entre Camilo e Gustavo Scarpa, ó, tem o Neilton ou até mesmo o Sassá. E eu nunca imaginei que eu fosse estar indicando o Sassá num vídeo de dicas. Mas, enfim, olha só quantos gols ele já tem. 9 gols no campeonato. E outro interessante aqui, aproveitando a boa fase do time, é o Rafael Moura também. Quem diria que eu estaria indicando o Rafael Moura? Para finalizar essas dicas aqui do ataque, eu gosto muito do Luca do Corinthians.
Acho ele um ótimo jogador. Acho que ele se dá muito bem quando joga em casa. Enfim, vou colocar o Luca do Corinthians, 6,77 cartoletas. Vou apostar também no Fred do Atlético Mineiro, certo? Ele vem aqui de menos 3,80, tende aqui a valorizar. E o terceiro atacante que eu vou colocar entre todos esses que eu falei, mas vou imaginar que o Cruzeiro vai ganhar do América Mineiro e então vou colocar o Ábila. Já na parte aqui dos técnicos, os três que eu indicaria seriam os seguintes: Marcelo Oliveira, do Atlético Mineiro, Mano Menezes, do Cruzeiro e Cristóvão Borges, do Corinthians. Deixa eu ver como é que tá meu time. Para ver, já tem 3 jogadores do Cruzeiro, 2 do Corinthians, 2 do Atlético Mineiro, ou seja, está muito equilibrado aqui. Vou colocar então o Marcelo Oliveira do Atlético Mineiro, certo? Faltou um pouquinho de cartoleta, Mano Menezes um pouquinho mais barato. O time Mitos da Gazeta ficou com a seguinte escalação: Marcelo Groi no gol. Aqui eu acho que tem várias outras opções, tá? Não precise necessariamente com o Marcelo Groi. Tô mesmo arriscando, certo? Na zaga, Bruno, Rodrigo e Hever. Nas laterais, o Pará e o Fábio Santos. Meio de campo, Diego, Arrascaeta, Marquinhos, Gabriel. No ataque, o Luca, o Ábila e o Fred. Luca é minha aposta da rodada. Técnico, Marcelo Oliveira. O time custou 136,20 cartoletas. Ou seja, não é um time caro não, hein? Confirmado aqui o time Mitos da Gazeta. Desejo a todos vocês uma ótima rodada. Vamos todos aí tentar mitar. Não esqueçam de acompanhar os scouts ao vivo dos times de vocês no site da Gazeta, principalmente para quem está disputando os campeonatos, para quem está na Copa do Brasil, e também entrar no chat da Gazeta durante a rodada, que aí você fica por dentro de tudo que está acontecendo em tempo real. Saudações cartoleiras, fui!